destituídos estão da glória de Deus. Realmente, não há ninguém inocente perante Deus. Até as crianças fofinhas são tudo uns pecadorzinhos lindos. Pecadorzinho fofo do pai. Pecadorzinha linda da mãe. Por quê? Não ensina o caminho para a criança que ela deve andar. Não ensina para a criança o que é certo e o que é errado, para você ver para que lado ela vai. Não ensina, ó, filho, deixa ela solta, para você ver o que ela vai fazer. Eu me lembro que falava, nossa, fulano de tal, pequenininho, está muito quieto. E quando você vê que está quieto demais, está aprontando. Então, é aquilo. Não ensina a criança um caminho, um certo e errado, para você ver para que lado ela vai abraçar. São os pecadorzinhos fofos, mas são pecadores. Eu sei que, às vezes, a questão da criança em si, ela choca, mas raciocina comigo. Às vezes uma criança que ela não é educada nos caminhos certos, como eu já vi um caso em São Paulo, menor de idade, 11 anos, furtou um carro, armado, trocou tiro ainda com a polícia. Nessa que ele trocou tiro para a polícia também acabou revidando, o menor morreu. Como sempre, os repórteres querendo cair de pau, como assim é um menor, mas a partir do momento que pegou uma arma ali e teve consciência do mal, deixou de ser criança ali naquele momento. Então é aquilo que eu falo, tudo é uma questão de consciência. Então o pecado está ali enraigado na vida do homem, está enraigado ali na vida da pessoa. E isso nos mostra ali, lendo em Romanos capítulo 1, 18, 21, dentro assim dessa mesma carta, Romanos capítulo 1, que não tem ninguém inocente perante Deus. Isso é o que é tratado sobre a salvação. Romanos 1, de 18 a 21, nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha que interessante. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, não tem um mito do índio inocente. Aqui em Romanos está dizendo que todo homem ele é indesculpável diante de Deus. Porque Deus ele pode ser percebido na natureza. A pessoa ela pode olhar, eu já ouvi testemunhos de missionários que foram evangelizar índios, e o índio fala assim, olha, não existe Deus da montanha, Deus da árvore, Deus, não, um único Deus fez isso aqui, observando a natureza. O próprio Deus ele se revela na natureza. Isso é o que torna o homem cada vez mais indesculpável diante de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que até o ímpio, para quem não sabe, o ímpio é o homem que pratica impiedade, um homem mau. Quando ele estiver diante de Deus, ele vai reconhecer a pena dele, ele vai reconhecer isso, porque realmente, eu não quis te reconhecer, Senhor. Gente, eu não estou tacando terror, eu estou contando uma história do pecado, que infelizmente está sobre nós. E aí, houve-se o plano de Deus, após a queda do homem, para a salvação. E a salvação não é nada mais que a substituição por nós. No Antigo Testamento da Bíblia, era-se entregado sacrifícios de animais para aplacar, diga-se de passagem, a ira de Deus, perdão de pecados. E, enfim, era substituído, pegava o quê? Uma vítima inocente, o animal, aquela coisinha fofa lá,
pegava lá um bichinho inocente, ele era imolado, a pessoa impunha as mãos, sabia da vinda do Messias, mas ali ela estava fazendo a expiação pelo pecado dela. Por quê? Porque um Deus santo e justo, às vezes é aquilo que eu falo, Deus ele é bom, mas ele é um Deus santo e justo. Um Deus justo, ele não deixa a impunidade, assim, ele não deixa barato. É lógico, ele é tardio, ele é rico em misericórdia e tardio em irar, diz a palavra de Deus. Só que a pessoa, quando ela cometia os erros, os pecados dela no Antigo Testamento, ela fazia o sacrifício do animal, entregava aquele sacrifício por ela e pela família, e Deus ele recebia aquela oferta. Eu falando assim, dando um en passant. Ó, falei francês, no Japão, en passant, dando uma passada. Seguindo. O pessoal da internet aprendeu. Aqui também é cultura. É que eu sou do rock and roll, poxa. Rock and roll é cultura. E aí, fazendo essa passagem, esse en passant, essa passagem de explicar o que seria a salvação, chega um momento que aquilo ali acaba se tornando um gesto mecânico. Acaba se tornando uma repetição. E isso não diga-se passagem, até mesmo aqui, dentro da comunidade dos santos, no momento de Cristo, às vezes a gente está na igreja por estar. A gente está ali, o mover está rolando e a gente está ali, meio olhando para o lado. Está igual o John Travolta lá, aquele meme. Está igual aquele meme do John Travolta. Olha para um lado, olha para o outro e pronto. Não sabe nem o que está acontecendo. Mas naquele momento, o sacrifício de animais, ele acaba não sendo, como que eu posso dizer? Ele acaba não sendo mais suficiente. E aí no Novo Testamento a gente vê a obra expiatória de Jesus Cristo. E aí a gente entra na redenção. Jesus, ele se ofereceu para reparar o meu erro e o teu erro. Jesus, você que me assiste pela internet, ele veio para reparar o meu erro e o teu erro, através da redenção. A redenção que a gente vê lá em Romanos 3, verso 23 e 26, que nos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que é redenção? É um pagamento de dívida. Olha, eu vou fazer a remissão dessa dívida aqui, eu vou pagar essa dívida para você. A nossa dívida com Deus é impagável. O que nós fazemos é impagável. Toda a bondade do mundo, toda a boa obra, toda a caridade, tudo que a gente faz é impagável. Porque realmente, eu quero dizer para vocês, com a maior ousadia, até uma boa obra sem Cristo Jesus, ela beira a arrogância, porque a pessoa dentro dela, ela vai falar, eu sou bom mesmo. Ela vai carregar aquilo no coração de se ver moralmente superior ao outro. E nós somos tentados a se olhar moralmente superiores ao outro. Quando eu falo, eu incluo eu, pecador, também. Somos tentados a olhar o outro de uma maneira que eu me sinta superior. Então até as boas obras sem Deus soam como arrogância. Ou seja, em outras palavras, a nossa dívida com Jesus, a nossa dívida com Deus é impagável. Deus, ele quer derramar a ira dele contra homens maus. Mas Jesus Cristo, ele veio e pagou o preço do resgate com seu sangue sobre nós. E a gente é grato por isso. E quando ele paga com o seu sangue, o texto ele nos diz que há remoção da maldição da lei. Porque a lei de Deus, ela revela o nosso pecado. A lei não faz nada mais, nada menos do que isso, revelar o teu erro. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer acaso, vai acontecer aquilo. A lei só revela o nosso pecado.
Mas em Cristo Jesus Ele coloca a lei dele no nosso coração, Ele planta a lei no nosso coração. E a gente tem essa remoção dessa maldição da lei. A redenção de Cristo traz a libertação da escravidão do pecado. Se outrora você não conseguia dizer não, hoje você, pela unção do Espírito Santo de Deus, você consegue dizer não. Pela unção do Espírito Santo de Deus, você consegue falar: não, eu não vou assistir pornografia. Não, eu não vou adulterar. Não, eu não vou trair a minha esposa, não vou trair o meu marido. Não, eu não vou me relacionar com gente que não tem relacionamento sério na vida. Você acaba tendo a força e o poder do Espírito Santo, porque você é liberto da escravidão do pecado. Repete comigo: eu sou liberto da escravidão do pecado. Porque o Senhor Jesus fez o pagamento do resgate com seu sangue. Obrigado, Jesus. Aleluias. Quando a gente é redimido por Deus, que pagou o alto preço por nós. Eu nunca vou me esquecer daquela noite que eu fumei uma bomba desse tamanho, gente, debaixo da chuva, muito doido. Tomei 1 litrão de vinho, muito doido. Fumei uma bomba de maconha desse tamanho. Ó, você da internet também está se chocando aí? Isso aí, gente. Estava muito doido. Eu passei na frente daquela comunidade de fé dos santos da Igreja Renascendo em Cristo, e uma pessoa ali debaixo da chuva foi conversar comigo. Ali a gente fez uma amizade. Ali eu acabei ouvindo a palavra de Deus, e aquela palavra foi entrando. Eu falei: como que aquela pessoa está falando na minha vida? Simples, porque o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no coração. E naquele dia que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, eu senti aquilo que a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E eu senti o fardo leve e suave de Jesus Cristo. E eu sei que a maioria aqui sentiu isso. E aí essa salvação nos traz a justificação. Como que eu sei que eu fui justificado por Deus? Porque Deus é um Deus justo. Deus, ele quer punir o mal. Jesus Cristo foi lá e pagou esse preço por nós. Jesus nos justificou perante Deus pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, que nos diz: justificados, repita comigo, justificados, mediante a fé. Olha só, hein? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do